Olá, tudo bem? Como é que você tá? Tá joia? Que Deus abençoe você, sua casa, abençoe sua vida. É muito bom ter você novamente aqui na nossa classe da Escola Sabatina. É bom que a gente tem gente lá de cima, lá do norte, do nordeste do Brasil acompanhando a gente. Tem gente aqui de Minas Gerais, de São Paulo, amigos nossos que acompanham a nossa classe. Muito obrigado porque você está aí com a gente, tá? E olha, se você está gostando da classe, indica para os seus amigos. Dê sugestões para a gente também. É muito bom estarmos sempre juntos. E que lição maravilhosa, hein? Que lição fantástica. Efésios, que lição bacana. E nós já estamos na lição 5, para você ver como voa o trimestre. Se nós estivéssemos na escola, né, meninos? Nós ia dizer assim, já estamos quase na metade do ano. Legal? Que bom. E eu, antes da gente entrar no tema, eu queria fazer a propaganda desse livro aqui, ó, O Grande Conflito. Eu achei essa frase aqui fantástica, uma saga milenar e seu final surpreendente. Se você não tem esse livro, ou se tem alguém que você queira que receba esse livro, manda pra gente aí no nosso chat, aí, manda aí para, olha, eu quero esse livro, manda esse livro que a gente pega e manda para ti, tá? Ou se você quiser mandar no WhatsApp, você pode mandar no 35 999890500, tá? 35 999890500, que a gente vai dar um jeitinho de mandar para você O Grande Conflito. Se você quer distribuir na sua rua, para os seus amigos, é só falar com a gente que a gente dá um jeitinho do livro chegar aí. Fechado? Então vamos lá. Hoje nós estamos aqui com a nossa classe completa. Como é que você está, Joel? Eu estou bem, graças a Deus. Está inteiro ainda? Estou meio bem. Tá mais ou menos? De energia. Não, mas nós damos um jeitinho, né? Nada que 2, 3 noites de sono direto. Energia ia um pouco a mais de energia essa semana. Ah, mas é assim, o trabalho vai cada dia cansando mais, né? Ou é a idade? Não, é o trabalho. Nós é novo e nós é guri, de então jeito nenhum. Então é o trabalho. É o trabalho. Fica como trabalho que é melhor. E Elton, como é que você está, Elton? Tudo ótimo. Joel, Jefferson, tudo tranquilo. Estamos aí, né? Que bênção. Você sabe que a gente gosta muito que você vem, tá? Para embelezar aqui. Que belezar, não? Embelezar nas palavras de Jesus, amém, né? Porque amém. Só ele para embelezar uma coisa. Né? E é só ele mesmo, né? Só ele. Como é que tá o papai e mamãe? Estão bem, graças a Deus, bem? tudo tranquilo. Zaya, aqui ó, beijão, cuida bem desse homem teimoso aí, tá? Um abração para ele. A Rosana também, um abraço para ela. Eu aí também quero mandar um abraço para o seu Valdomiro, para a dona Zélia, seu José Everaldo, para a Tatiana, para a Flaviana, mandar um abraço bem forte para a Rose, mandar um abraço aí também para o Romanelli, para a Thelma. Ó, nós estamos aqui na nossa classe, tá? É bom ter vocês aí sempre do lado daí, mandando pra gente ok, como é que tá, ok? Fechado? Bom, meninos, para nós entrarmos agora na nossa lição, e você sabe que a gente não pode entrar, você que está em casa, ou no escritório, está nos assistindo, ou só nos ouvindo, a gente não pode começar a falar de Deus sem pedir o guia do Espírito Santo, a guia. Porque senão a gente aprende tudo atrapalhado. E a gente quer que hoje, Elton, você, por favor, você ora para a gente pedindo esse guia, e você que está aí. Qualquer coisinha que está te incomodando, que está te prejudicando, que está fazendo você ficar infeliz, certo? Olha, o Elton vai orar por você, vai orar por nossa classe, para que o Espírito Santo esteja aqui. E enquanto ele estiver orando, ore junto, para que Deus faça o milagre que você precisa. Às vezes o milagre que a gente quer não é o que Deus quer para nós, né? Então aquilo que você precisa, que Deus realize na sua vida. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, glorioso Deus, agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, por esta lição maravilhosa que o Senhor mais uma vez nos presenteia e que o Teu Santo Espírito continue tocando em nossos corações para o entendimento e para colocarmos em prática o Teu querer em nossas vidas. Amém. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, daqueles que nos acompanham, os nossos amigos. Que o Senhor os abençoe e que eles sintam a Tua presença junto deles. Amém. E que as Tuas bênçãos recaiam de maneira grandiosa na vida deles, Pai. Amém, Senhor. A Tua palavra nos liberta e precisamos dela neste momento. É o que pedimos, agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom, a lição dessa semana é uma lição fantástica. E antes de entrar na lição, já como introdução da lição,
Eu quero chamar a atenção para alguns detalhes. Por exemplo, eu venho de um lar adventista. Já. Meu pai não era, se tornou adventista, se tornou um pastor. Minha mãe já era adventista quando se casou com meu pai. A minha família vem toda de um lar adventista. Eu tive o privilégio, eu creio que isso é um privilégio, de durante todo o percurso da minha vida, até agora minha terceira idade? A quarta idade. Eu assim, a gente peca, a gente erra, mas a gente sempre procurou estar mais perto da igreja, mais junto de Deus, certo? Então, assim, às vezes eu acho que isso seja um defeito. A gente tem dificuldade de entender algumas coisas que o livro de Éfeso, ou a carta a igreja de Efésios, ela tenta ampliar essa visão para a gente. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre a questão da expiação horizontal. Mas assim, eu sei que você, Elton, não era adventista, eu sei que você teve uma época bem rebelde, né? Então, para você me falar, eu queria que vocês falassem um pouquinho para nós o que é ser alcançado por Deus quando você está muito longe. Vocês tiram para o ímpar aí. Elton Assim, a graça, quando alcança a nossa vida, é uma coisa maravilhosa, né? É algo indescritível. Nada supera o que Jesus fez por nós e faz, né? E vai fazer, né? Então, assim, eu lembro antes de eu conhecer ao Cristo, porque eu sempre fui religioso, assim, mas não conhecia o que Cristo queria realmente para mim através da palavra, porque a palavra realmente faz diferença. Então, para mim, foi uma mudança que eu olho para trás e vejo quanto Deus foi maravilhoso comigo. Tá, você falou uma coisinha, já eu quero de ti também isso. Você disse que sim, você consegue olhar para trás e perceber a mudança. Exato. Então, assim, você consegue ver o ponto da virada. Com certeza. Interessante, né? Sei, assim, exatamente o que é. É o que a lição fala, né? É o de estar com Cristo e não estar com Cristo. Eu já passei por isso. E a mudança, a marca que fica é muito profunda. Que bênção, Elton. Que bênção. Olha, você que está aí, ó, achando que às vezes a tua vida não tem jeito, sabe? Eu peco muito, eu sou muito humano, Deus que fica aí o mais divino. É o trabalho do dia a dia. É o Espírito Santo fazendo o trabalho dele por intermédio da leitura da palavra. Eu gostei muito da palavra, né? Como o poder da palavra de Deus, ele transforma. Joel, você já foi um cara mais certinho. O Elton era meio... né? Mas você foi mais certinho, né? Vamos dizer assim, né, Elton? Como que é, assim, ser alcançado? Eu fiquei pensando agora, assim que você fez a pergunta aí, e aí a gente, assim, é Cristo que nos encontra ou é nós que nos encontramos com Cristo? E eu vejo que somos nós que encontramos com Cristo porque Cristo sempre esteve lá e nunca deixou de estar lá. E o que determina esse momento é a situação em que nós nos encontramos, onde muitas vezes não há mais sentido nenhum na vida. E aí Efésios, ele mostra, a gente vai ver isso aí, já mostrou na semana passada, um momento onde nós estávamos mortos. E realmente algumas pessoas vão encontrar Cristo quando elas se sentirem mortas, uma vida sem sentido, sem perspectiva, não tem mais para onde ir, sem né? esperança, mas Cristo sempre esteve ali. Alguns outros casos vão haver encontros diferentes com Cristo, mas como a pergunta é para mim, eu me encontrei com Cristo, ele sempre esteve lá, mas eu me encontrei com Cristo. Não foi ele que veio atrás de mim, entende o que eu quero dizer? Porque parece agora eu vou atrás do Jefferson, agora eu vou atrás... Deixa o Jefferson lascar que eu vou correr atrás dele agora. No momento eu vou lá atrás dele e busco ele. Não é assim, ele sempre esteve lá. E eu me encontrei no momento em que eu permiti ser encontrado. Sim, sim. E era um momento assim, onde não havia mais perspectiva em nada. Tudo era muito vazio. Então eu vou fazer uma pergunta para você. Se tudo era muito vazio e não tinha perspectiva de nada, é sinal que hoje há algo mais completo, é isso? Sim, com certeza. É um preenchimento,
uma busca, um encontro com sentido para a vida, e assim, sentido em vários aspectos, em todos praticamente, mas assim, existe os nossos questionamentos existenciais, porque a vida é muito misteriosa sem Cristo, sem esse sentido para a vida. A vida é misteriosa. De onde nós viemos, para onde nós vamos, esses pensamentos que geralmente, né, não pode, a gente não aceita a ideia do ser humano tão complexo, tão perfeito como criação, eu digo. Uma vez eu ouvi um autor descrevendo na lição o ser humano, e ele falou assim, quem pensaria em criar uma estrutura, o nosso esqueleto, resistente, leve, ágil, flexível, e colocar uma capa por cima com órgãos dentro? Nós somos muito complexos para acreditar que isso veio do nada ou que isso vai para o nada. Então eu vou fazer a segunda pergunta para ti. Você consegue olhar para trás e ver o momento? Com certeza. E eu quero falar com você que está em casa, certo? Eu venho de um lar adventista já desde criança. Então, assim, eu não tenho, falar para você, eu me converti tanto, eu não sei. Nem sei se estou convertido ainda. Eu tenho esse mesmo pensamento. Entende? O que eu vejo, assim, é a mão de Deus conduzindo a nossa vida para aquele encontro que você falou e que o Elton também falou, que é o encontro chamado ponto da virada. E Deus tem um ponto da virada. E a lição de hoje é uma lição que, para mim, é o ponto da virada do conhecimento de Deus de forma plena. Olha só o nosso verso, que verso fantástico. Para vocês dois aí que teve o ponto da virada. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, está falando de vocês, né? Eu não. Tá? Que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. Olha que coisa interessante. De dois povos, Ele fez um só. Mas antes da gente entrar nesse detalhe que a lição vai discorrer, o que eu gostei desse verso é isso. Antes vocês estavam longe. Vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. Isso me faz assim olhar o Éden, Adão fugindo e Deus correndo atrás. Eu acho que essas vezes é minha, é tua história, você que está nos vendo, você que está participando da classe, né? Deus o tempo inteiro, é o que o Gel falou e o próprio Elton também firmou na história dele, Deus sempre esteve atrás. Agora, há um momento que nós necessitamos deixarmos ser encontrados. E foi isso que vocês dois fizeram, né? Você lembra de um estudo bíblico da igreja, um bem antigo, que chamava Encontro com a Vida? Sim. É interessante o título família dele, feliz, né? Era tudo O título dele era interessante. É pura realidade, né? Vamos lá. Aproximados em Cristo. Nós já vamos começar aqui, Joel? Nós já vamos indo discorrendo as ordens, aí vocês vão fazendo as ordens. A lição, ela é uma lição, não é complexa, mas elas se interligam bem os dias. E eu acho interessante aqui, quer ver? Já começa em Efésios 2, de 2 a 3, dizendo o seguinte: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, era o que vocês estavam falando, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Eu achei esse verso tão pesado e tão interessante a informação. Ou seja, não existe neutralidade, é verdade isso? Ou você tem um espírito de Deus, ou tem um espírito que, segundo ele, do príncipe da potestade do ar, que hoje opera nos filhos da desobediência, é isso mais ou menos? É direto o assunto? É uma coisa assim que a gente vê que é uma realidade, né? Existem dois caminhos, e não existe um terceiro caminho, ou é de Cristo, ou está longe de Cristo. Neutralidade? Não existe neutralidade, né? E sim, a gente vê Paulo escrevendo para os gentios aqui, né? E os gentios, como você acabou de ler aí, né? Eles estavam longe, ele fala, vocês estavam longe, agora vocês estão o quê? Pertos, né? Próximos, porque quem trouxe essa proximidade foi Cristo Jesus. E a gente vê que, às vezes, eu posso estar na igreja, estar dentro de uma igreja e estar longe de Jesus. Isso é interessante, né? O estar dentro não quer dizer estar com, né? Não,
Por exemplo, a gente vê os discípulos, Judas estava ao lado de Jesus Sim. e ao mesmo tempo estava extremamente Grande distante. exemplo, grande, 3 anos e meio. Então, e os discípulos também, Pedro, às vezes, tinha hora que estava totalmente distante de Jesus, até falou, Satanás está te dominando aqui. Então, é uma caminhada com Cristo, né? E a gente vê aqui Paulo escrevendo a eles, falando, agora vocês, com Cristo, vocês vão vencer. Ele está chamando vocês são especiais para ele. Porque existia muita dificuldade entre eles, né? Entre os judeus e os gentios. Né? E quando Paulo fala assim, filhos da desobediência, quem é esse pai? Deixa bem claro para nós, porque isso aqui que é, Joel, nós precisamos que você seja claro, Joel. Quem é esse pai? E por que filho da desobediência? Por que você fala que essas perguntas para mim? Não, porque joga aí na me falaram que a falta de cabelo teu é de tanto estudar, então você responde. Não, vai lá. Não é isso, não. Não. Falta de cabelo é natural mesmo. Então vai. Vamos lá. Ouvindo o Elton falar agora, a gente fica pensando assim, ó. A hora que o Elton estava falando de Judas, eu lembrei de Pedro. Mesmo depois que na caminhada cristã, né? Mesmo depois que aceitamos a Jesus, nós vamos ter os nossos momentos de filho da desobediência ainda. Porque dentro de nós, eu escutei uma frase interessante na lição da Escola Sabatina na semana passada. Eu estava lá na igreja na igreja do Sagrado. E eu escutei uma frase interessante na lição da Escola Sabatina. O Bruno falou assim, que essa frase está atribuída a Lutero, eu nem procurei saber se era ou não, mas ele citou lá, que quando Lutero se batizou, ele disse assim, eu achei que o velho homem teria morrido comigo no meu batismo, mas eu não sabia que ele sabia nadar, né? E nada bem, né? Então o velho homem nos acompanha. E em alguns momentos a nossa natureza, implantada uma natureza espiritual, vive em guerra uma com a outra, e em alguns momentos nós vamos viver esses, né? Em alguns momentos nós vamos estar ali dando características de filho da desobediência. Agora o que o texto está falando aqui é uma situação bem assim diferenciada. Antes da cruz e depois da cruz. A vida dos Efésios antes da cruz e depois da cruz. E eles eram filhos da desobediência, podemos traduzir como filhos da rebelião, filhos do pecado, onde uma natureza totalmente rebelde e distante de Cristo. Então é interessante, né? Da mesma forma que alguns são chamados filhos de Deus, então alguns também são chamados filhos de Satanás, né? É um momento de que são pessoas que não têm nenhum conhecimento da verdade e vivem ali, porque o texto fala que essas pessoas viviam segundo o curso deste mundo e segundo a influência do príncipe deste século. Sim, sim. Né? Então, assim, é um estilo de vida que envolve as ações, mas também o lado espiritual da pessoa, onde não se tem conhecimento da vontade de Deus. Então eu posso dizer que é um estilo de vida, Elton, totalmente fora da palavra de Deus, ou seja, o que importa é o meu sentimento, o que importa é a minha vontade, o que importa são as palavras humanas, eu fazer parte de um meio, e não o que importa é o desejo de Deus. É isso que eu posso falar em relação a isso? É isso mesmo. E o que acontecia lá naquela época, do passado, a gente vê... Os crentes de Efésios, eles viviam uma vida totalmente dessa maneira, né? Eles adoravam os deuses que eles achavam que eram verdadeiros, eram deuses falsos, pagãos, né? E a gente vê assim, hoje em dia acontece a mesma coisa, né? O que as pessoas estão pensando hoje em relação a Deus? E aí a gente vê que a única solução para a nossa vida é nos aproximarmos de quem? De quem nos aproxima à verdade, que é Cristo Jesus. Então, assim, eu posso conhecer a Bíblia todinha, mas se eu não tiver ligação com Cristo através do poder do Espírito Santo, não vai ter valor para mim. Agora, às vezes uma pessoa
Porque Paulo, vamos pensar bem, o Paulo tinha uma missão extremamente difícil. Bota difícil nisso. Porque gentios adoravam Deus, eles faziam sacrifícios aos deuses. Quando vê Paulo vem pregando um Deus que fez sacrifício por eles e amava eles. Então a mudança na cabeça. E agora os judeus, que também estavam se convertendo, eram judeus que rejeitaram a quem? A Cristo Jesus, né? E tinha que aceitar aquele Cristo, ora rejeitado. Ora rejeitado, que foi tão odiado, infelizmente, pelos seus filhos, né? Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. E Paulo estava no meio disso tudo. Então, assim, o que Paulo era fruto disso. Ele tinha pode dizer que o Paulo isso. É o milagre disso, né? Extremamente. Ele em pessoa, né? Em pessoa. E esse é o milagre que Jesus quer fazer na minha e na sua vida, na nossa vida. E ele tem poder para isso, se eu o quê? Permitir. Paulo está falando isso para eles. Vocês eram de uma forma, agora vocês são outras em Cristo. E isso faz toda a diferença. Nossa, que diferença. Então, Joel, eu posso dizer que Cristo é um destruidor de distâncias? Com certeza. Agora, só ainda citando essa questão de filho da desobediência, quando é que alguém desobedece? Quando ela tem ciência de algo que precisa ser feito e ela não faz, né? Então ela está desobedecendo. Os gentios não conheciam o evangelho, certo? Então como era que eles eram considerados filhos da desobediência? Nós até falamos um pouquinho sobre isso antes aqui, né? Porque de uma forma universal, muitas pessoas não conheceram a mensagem de salvação. Existia um tempo que não existia a mensagem do Evangelho ainda, como ela é hoje. E Deus vai, né, ter uma base de julgamento que vai salvar pessoas que não conheciam e que elas não foram consideradas filhos da desobediência. Então, na nossa natureza, Deus, através do Espírito Santo, ele imprimiu certos princípios morais pelos quais nós podemos ser guiados, mesmo não tendo assim o conhecimento de algo escrito e revelado em páginas, mas mesmo assim nós temos na nossa consciência parâmetros que vão nos tornar filhos da desobediência ou não. E uma coisa bem clara, quer ver? Quando você pega uma criancinha pequena, interessante, quando ela pensa que está fazendo alguma coisa errada, como é que ela pensa? Eu não sei. Pode haver que o sorriso muda, o rostinho muda, se esconde. Ou seja, nós já nascemos com a velha natureza? Sim. Mas nenhum ser humano nasceu sem uma coisa que Salomão diz que tem dentro de nós. Deus colocou dentro de nós a eternidade. Quando eu entendo essa eternidade, não é o tempo de ser eterno. Deus colocou princípios da eternidade dentro do nosso coração e nós nascemos com esses princípios. Esses princípios, se eles são cultivados ou são rejeitados. Né? Olha como é que fica mais complexo. Existem pessoas que conhecem a verdade revelada, aceitam essa verdade e continuam sendo filhos da desobediência. Sim. Existem pessoas que nunca conheceram essa verdade e não são consideradas filhos da desobediência. Agora, qual é a métrica de julgamento de Deus? Com ele, né? É com ele. Elton, então eu posso dizer o seguinte: o mesmo Cristo que tirou a distância entre judeu e entre gentil, ele pode fazer esse milagre dentro da minha casa e da minha igreja hoje, se houver alguma distância entre eu e alguma pessoa? Com certeza. Com certeza tem poder e pode fazer isso. E é isso que ele quer fazer, né? Então, às vezes, eu posso estar dentro da igreja e não me dar bem com alguém, né? Quem que pode fazer essa mudança? Somente Cristo no meu coração. E ele quer isso para mim. Porque quando você está reconciliado com Deus, a sua vida é transformada. Amém. Então, coisas assim que eu pensava, modos de agir, de pensar, de falar, são mudados totalmente. E essa reconciliação que Deus faz na minha vida, eu tenho que, por obrigação, me reconciliar com aquela pessoa. Opa, está parecendo a oração do Pai Nosso. Tem exato. sentido, então? Tem sentido. Me perdoa assim como eu perdoo? Então.
Então a gente vê assim, Paulo ali com judeus cristãos de um lado e gentios cristãos do outro, que tinha uma rixa entre eles que era uma coisa assim terrível. Para um judeu ficar perto de um gentio, ele preferia a morte do que estar perto de uma pessoa, ou ser ajudada por uma... Ele preferia morrer do que ser ajudado por uma pessoa que não era judeu, né? Então era uma situação assim, quem que pode reverter uma coisa dessa? Somente Cristo Jesus, né? E a lição é bem clara quanto a isso. Então, assim, os judeus tinham a missão de levar esse amor de Deus às pessoas, e eles falharam. Eles achavam que eles eram mais importantes, Deus tinha, né, beneficiado muito eles. Isso foi uma realidade, mas isso não quer dizer que eles ficaram o quê? Tinham que ficar exclusivos naquela... Isoladão, ermitão. Isolados. E criticando e fazendo o quê? Rejeitando as pessoas que não eram da parte deles. E às vezes a gente faz isso dentro da igreja. Né? Na minha vida, às vezes, eu faço isso. Dentro da família, dentro né? da família. Eu conversando com um amigo esses dias, falei, cara, por favor, por causa de religião, não deixe, não briguem, ame cada vez mais. Se eu sou um religioso que creio ter a verdade, eu tenho que amar muito mais o meu cônjuge, muito mais os meus filhos, muito mais do que o outro que não se acha no patamar. Então eu posso pegar o que você falou e dizer o seguinte, está lá escrito, Elton, olha que bacana, na meditação matinal de 1992, Exaltai diz assim, precisamos reunir-nos em volta da cruz de Cristo. Cristo e este crucificado precisa ser o assunto da meditação, das nossas conversas e de nossas mais agradáveis emoções. Amém. Imagina quando Cristo fizer parte da minha emoção, que coisa linda. Então, eu posso dizer uma coisa, pegando o que o Elton falou, a cruz como reconciliação. Eu posso então dizer para meu amigo que está lá em casa, nos assistindo, Joel, que a cruz tem o poder, certo, de mudar todo e qualquer tipo de relacionamento? Tem. E a gente vai entrar em alguns paradoxos aí. Bom, antes eu vou contar só a experiência de um amigo meu. Esse era assim, um amigo meu, a gente foi criado junto, sempre que eu vou para Posto Caldas a gente está junto. Assim que eu vim para a igreja, ele veio também, a gente andava de bicicleta, andava junto. Amigo, amigo mais que irmão às vezes, isso, né? E ele fazia uns 20 anos que não conversava com o irmão dele, os dois morando dentro da mesma casa. Triste, hein? No dia que ele se batizou, a primeira atitude dele foi procurar o irmão dele, pedir desculpa e se reconciliar com o irmão dele. Amém, coisa linda aí. E assim, antes da cruz, sim, tinha um coração ótimo exemplo, rancoroso, ótimo. Né? Se ele me pede desculpa, também não peço. Se conversa, também não existia relacionamento, não existia conversa. E assim que ele se batizou, isso foi quebrado, certo? Essa questão do bom testemunho. Se o outro vai aceitar, aí é uma questão... Cabe ao outro, né? Mas eles hoje têm um relacionamento muito bom, certo? Até a última vez que fui em Posto Caldas, a gente estava jogando bola na quadra lá e os dois estavam juntos. Que benção. Né? Não tem coisa mais linda que isso. Agora, a Bíblia, ela assim, traz muitos paradoxos, às vezes, da gente... de uma forma superficial, difícil de entender. Por exemplo, na Bíblia diz assim que para nós sermos exaltados, nós temos que o quê? Ser humilhados. Ser humilhados. Isso é um paradoxo. Como é que você entende isso? Para você ser o maior, você precisa ser o menor. Para você viver, você precisa morrer. E assim por diante. Então, nós vamos ter muitas situações que são... A gente precisa, né, entender o que Cristo está querendo dizer. E Jesus falou assim, não vim trazer paz, mas sim... espada. Aquele que não deixar o seu pai e sua mãe, não é digno de mim. Como que a gente concilia essas informações com a mensagem de aproximação? Como que a gente concilia isso? O que nós vemos aqui? Existe uma grande diferença entre a crença dos gentios e a crença dos judeus. No pátio do templo dos judeus existe um muro
que daquele ponto em diante, o gentio que ultrapassasse, ele era responsável pelos Pela seus morte próprios dele, atos. E os atos dele, Ele era ao ultrapassar ali, levariam o quê? Era um ato de pena de morte. Então, assim, era uma situação muito complicada. De repente, esses dois povos, né, eles são unidos em quem? Em Cristo. Cristo aproxima esses povos. E aí agora deve haver o que entre esses dois povos? Jesus, ele funciona como, assim, para a gente ilustrar, como equalizador. Ele coloca todas as pessoas no mesmo patamar. E qual é esse patamar? É um patamar lá embaixo. Na situação de pecador. Todos diante de Cristo são o quê? Pecadores. Necessitados da mesma graça, do mesmo arrependimento e herdeiros da mesma promessa. Todos os seres humanos. Ao aceitar o Evangelho, talvez muitas pessoas vão realmente entender o que Cristo quis dizer. Não vim trazer paz, mas sim espada. Muitas pessoas, ao aceitar o Evangelho, vão passar por provações dentro das suas casas, às vezes por crenças diferentes, às vezes por uma pessoa que seja um ateu, o outro se torna um crente. Como é que essa convivência passa a existir? Então, vão haver conflitos. Agora, o que Paulo está dizendo é o seguinte: aqueles que aceitaram a Jesus, eles não podem ter essas diferenças e esses preconceitos. Se você é um cristão, eu sou um cristão, o Elton é um cristão, nós devemos ter uma proximidade, que a cruz de Cristo trouxe essa proximidade, e se eu não conversava com você, e eu aceitei a Jesus, e você não conversava comigo, isso entre os crentes não é admissível. Entre crentes que ele está falando. Entre crente e não crente, a gente até não conversa às vezes. Algumas situações vão acontecer. Agora, crente com crente... E é o que Paulo está falando. Precisa de uma citada, Vocês né? eram dois povos. Agora um só. Quantos povos vocês são agora? Um só. Um só. Então, preconceito, as desavenças, a corda puxando para um lado, um puxando para o outro, isso entre os crentes não pode existir. Amém, Elton. Tem na lição mesmo, tem uma frase que eu achei muito linda. E quando eu vi essa frase, eu pensei no C. O Elton vai saber me explicar isso, porque eu sou muito burro, e o Joel também não sei se vai entender bem essas coisas. Certo? Reconciliação. Olha a frase, você que está aí, ó. Reconciliação não é um termo mecânico ou legal, e sim um termo interpessoal, ou seja, entre indivíduos, que celebra a cura de um relacionamento quebrado. Cura. Deus pode fazer isso mesmo aqui hoje em dia, esse tipo de cura? Pode. O maior milagre que a gente vê, né? E aí as pessoas falam, a Bíblia é invenção de homens, não sei o quê. E a gente vê que os milagres, um dos maiores milagres, uma das maiores curas é o quê? Dos relacionamentos. Porque eu conheço pessoas que estão extremamente doentes por causa de brigas, por causa de falta de perdão, por falta de vingança. Quer se vingar. Fica remoendo as coisas. E Jesus quer fazer uma cura. Herança. Eu tenho até problema. Nem de um caso que meu sogro até hoje não repartiu. Vocês têm que me ajudar, Elton. Só Jesus pode te curar. Brasil, não gastar. Tá. Me dá. Então essa é a maior cura. O Evangelho. Isso sim. Uma vez eu vi uma pessoa perdoando um bandido que tinha assassinado o filho dele. Aí as pessoas falam, isso é mentira, ele está falando mentira. Mas eu senti no coração daquele homem, daquela pessoa, que ele estava realmente perdoando, porque Cristo curou ele. Agora, quantas pessoas... Difícil, né? É difícil demais, isso é uma coisa assim... Mas essa pessoa, eu tenho certeza, Deus mesmo, né? tinha muita comunhão com Jesus. É só Deus, Jesus. Que era uma coisa assim de coração. E agora, Jesus falou uma coisa em João 13, 34. Olha o que ele fala aqui. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Esse mandamento é uma coisa assim, ao meu ver, humanamente falando, é muito mais difícil, né? Impossível. É muito difícil. Se amar alguém que te ama é uma coisa. Agora, aqui ele está falando de amar pessoas
de você, não Nossa. tolera às vezes. E ele fala, amar como eu vos amei. vos amei. É você ter o amor que Cristo teve pelo outro. A ponto de dar vida pelo outro. Agora Imagina. Jesus fala, lá em João 3,16 fala que Deus amou o quê? O mundo. Todos. Se Jesus, como eu amei, Jesus amou a todos, mas nem todos corresponderam a esse amor. Agora, isso faz toda a diferença. A gente tem que pedir muito, todos os dias, para o Espírito Santo dar esse amor para o nosso coração. Amém, Elton. Boa, excelente palavras. E eu quero trazer aqui o Espírito de Profecia, o livro Meditação Matinal também, Filhos de Deus, de 2005, que diz assim: o trabalho dos filhos e filhas de Deus, preste bem atenção que você está aí, olha. O trabalho dos filhos e filhas de Deus deve ser de natureza diferente da que tem sido manifestada por um grande número de pessoas. Se amam a Jesus, terão ampliadas ideias do amor expresso para com o ser humano decaído. Você acabou de falar, Elton. Aí eu posso puxar agora já para a lição de terça-feira, e vou juntar com a de quarta. Na lição de terça-feira, você que tem a lição, você que não tem, o tema é o seguinte: derribando paredes de separação. Derrubando. Lembra aquela parede que o Joel falou que havia no templo, onde até ali podia ir a pessoa, e era um mandamento isso. Quer que você entenda isso aqui? Que eu vou precisar só puxar um pouquinho a questão técnica disso, depois a gente explana a questão espiritual. Era um mandamento. O mandamento dizia o seguinte: a lei dizia assim: qualquer ou homem ou mulher, gentil, no caso de mulher não gentil, qualquer um que atravessasse aquele muro e entrasse num lugar reservado para algum tipo de adorador, ele era morto. Se eu soubesse disso e eu entrasse, é isso que Paulo fala, né? Que eu seria dono da minha própria morte, porque eu tomei a decisão. Só que a lição, ela traz um verso aqui que muitos têm usado para dizer que o que Deus falou no passado, que eram os 10 mandamentos, foi jogado no chão. Que diz assim, quer ver? Olha aqui esse texto aqui, ó. Diz assim: derribando a parede da separação que no meio estava. E está em Efésios 2, 14 e 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. O que Paulo está tendo ideia aqui, quando você pega o contexto do verso, que ele vai trazendo a separação que havia. O muro de parede, quando ele trata-se do muro de parede, o único lugar efetivo onde o muro dava uma separação tremenda era o muro dentro das divisas do santuário. Então, o que ele fala? A morte de Cristo. Quando Cristo morre, ele pega aquele muro, retira. Se eu estiver falando besteira, Joel, me ajuda aí. Os dois homens, que eram um judeu e um gentil, agora podia se tornar um só. Ambos como um só homem, uma só carne, atravessar e adorarem juntos. Eu achei isso tão lindo. Olha que aproximação que Deus causou com a morte na cruz do Calvário, Joel. Eu fiquei pensando, até escrevi aqui na minha lição. Eu sabia que você escreveu isso mesmo porque você gosta dessas coisas complexas. Vai lá. Eu escrevi assim, ó, por que existia essa hostilidade entre esses dois povos? Existe uma hostilidade muito grande. O Elton até citou aqui no início. Israel tinha falhado, né? E muito, Israel falhou. Israel é um exemplo nosso, né? Falhamos muito, né? Qual que foi a grande falha de Israel, dos judeus? Eles entenderem que eles eram um povo exclusivo para salvação e não para levar salvação. Então, peraí, vou pegar teu gancho. É que muitas vezes acham que a igreja que Deus levantou para a última mensagem é a igreja onde as pessoas vão se salvar, só elas. E esquecem da mesma coisa, que a igreja que Deus levantou para restaurar a verdade. E está bem nessa linha mesmo aí o pensamento da lição, fazendo esses cruzamentos. Por quê?
Israel, ele confundiu as coisas. Eles foram levantados, e aqui eu quero fazer assim, chamar a atenção para isso. Deus, ele levantou um povo com uma missão especial. A esse povo que ele levantou com uma missão especial, ele deu revelações especiais. Ele conduziu esse povo de uma forma especial. Muito especial, é. Então, e ali ele revelou verdades especiais para esse povo. Era o povo da eleição, que Paulo vai falar sobre esse povo em Romanos. Sim, sim. Eles eram eleitos de Deus para levar salvação. Então, esse povo, em algum momento, eles falharam. E qual foi a maior falha? Eles entenderem que eles eram um povo especial, e escolhido por né? Deus para serem salvos. E não para levar salvação. Eles tinham uma missão, levar salvação para quem? Para os gentios. Então, essa hostilidade, ela começa a ser criada diante desse pensamento dos judeus. Se a salvação me pertence, quem são os outros povos? São pessoas malditas que não podem nem entrar na casa de Deus. Esquecendo aquilo que o próprio profeta dizia, que pela palavra de Deus, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quer dizer, jogaram isso por fora, né, por terra. Então, no plano da salvação, Jesus ele vem e quebra essa barreira, certo? E aí ele equaliza os dois povos na situação de necessitados da graça de Deus para herdarem a salvação. Então, há essa proximidade novamente. Mas para que os gentios alcançassem a salvação, eles teriam direito à salvação vivendo a vida como eles estavam vivendo? Não. Precisou o quê? Mudança para que eles pudessem também Na realidade, a mudança tem que haver dos dois lados, né? Dos dois lados. É aí que eu quero chegar. Você sabe por quê? Desculpa. Não, pode comentar. Pode falar o que você ia falar. Não, porque eu achava interessante. Um teve que deixar a vida de pecado do príncipe desse mundo. Não que o outro não tinha, mas que era coisa ativa. Uhum. E o outro teve que deixar esse pensamento de exclusivismo. Descer do salto. Isso, essa é a palavra. Descer do salto. E aí entra o que você falou antes. Que Deus pega todos e coloca no nível de pecador, né? A lição, ela está falando sobre... Eu gostei de uma frase que está na sexta-feira aqui, ó, resumindo a lição. Que a lição vai levando para essa linha. E quando eu cheguei na última frase da sexta-feira, falou realmente isso. Aqui na última linha da lição aí. Efésios como um todo... Por isso é apropriado consultar os princípios bíblicos em Efésios 2, inseridos no contexto de Efésios como um todo. A respeito de, Efésios está falando a respeito de um tema importante na nossa atualidade. Qual é esse tema? Relacionamento entre grupos e culturas. Sim. Agora, nós temos hoje, eu sempre cito esse número aí, porque é um número aproximado, mas que é muito falado. Cerca de 35 a 40 mil denominações cristãs. E eu tenho certeza que nem todas estão falando a verdade. Agora, Deus, ele sempre, olhando para a história bíblica, Deus sempre levantou povos, né, com uma missão de levar uma mensagem especial. Eu acredito que no fim dos tempos não seja diferente. Com esse grande número de religiões que existem hoje, Deus levanta um povo para a restauração da verdade. Eu creio plenamente que essa igreja se chama Adventista do Sétimo Dia. Também e aí creio. Eu não quero dizer isso como um exclusivismo, mas por quê? Porque até hoje nenhuma outra denominação teve a paciência de sentar comigo, como uma pessoa sentou lá em 2002, e abrir a Bíblia e mostrar a harmonia bíblica entre doutrinas. Hoje, quando as pessoas vão discutir um assunto bíblico, é uma discussão... Lembra que o pastor falou que discussão é resolver e não criar problemas? Não, era para ser. Né? Hoje eles criam um problema. Isso. Então, geralmente, hoje as pessoas vão conversar sobre um assunto, elas estão mais atacando umas às outras com as suas ideias do que propriamente abrindo a Bíblia e apresentando uma verdade. Quando essa verdade foi apresentada para mim, foi a forma mais coerente que eu via até hoje da Bíblia sendo aberta. E eu vejo que hoje muitas pessoas têm falhado nisso. Agora, vamos lá. Nós, por entendermos que temos esse chamado de Deus especial para a restauração da verdade, também não nos garante salvação. Não.
Nenhum tipo de Só salvação. Pelo responsabilidade. contrário, Só uma grande responsabilidade. responsabilidade. E outras pessoas, quando chegam ao conhecimento dessa verdade, do mesmo modo, existe uma necessidade de se deixar coisas que se faziam e passar a fazer outras coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós estamos vivendo o evangelho do tudo pode. Ah, sim? Nossa. Não há mais necessidade de mudanças. Não, é só então você parece falar, que assim, é só você virar o zoinho, cantar uma música, balançar a mão, falar que é em nome de Jesus, está salvo. o que eu quero dizer com isso é o seguinte: inclusão falando Bíblia, questão bíblica, em questões bíblicas, a inclusão não é somente uma aceitação da pessoa, deve ser isso, é uma aceitação, mas não é somente isso, porque há uma necessidade de mudança e de transformação e de deixar coisas para que ela seja inclusa. Tá, então Entendeu? vamos lá. É difícil de entender inclusão, isso. Você disse que é difícil para quem não quer entender. Porque quando você pega o livro de Efésios, desde o início até agora, você vai ver o seguinte: Paulo começa no capítulo 1, orando pelo povo, saudando pelo que Deus já tinha feito. Agora, o interessante, para eles serem uma só carne, Paulo descreveu que a inclusão deles, é o que você falou, só estou colocando a ordem cronológica do livro de Efésios. O cronológico foi o seguinte: eles conheceram a Cristo, abandonaram, depois que abandonaram, aí na lição de hoje diz que Cristo conseguiu derrubar a barreira. A barreira, ela vem depois do abandono. Você entende? Depois da reconciliação. Então eu posso pegar a tua frase e o que eu falei agora, Elton, Jair, e dizer o seguinte: Deus pede que eu abandono, certo? Só que o abandono, você diz, dá problema, cria conflitos. Mas na lição diz que Jesus é pregador da paz. Da paz. E ele falou bem assim, olha o que diz Efésios 2, versos 17 e 18, e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque em ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, falando do Espírito Santo. Ou seja, você falou a questão das dificuldades. Às vezes nós cristãos temos dificuldade porque a gente quer criar atrito da discussão. E aqui está falando que Cristo, ao invés de criar atrito, ele traz a paz. Me explica isso, Elton. Então, Jesus falou que ele iria dar a paz não como o mundo dá, né? Seria uma paz diferente. No povo de Israel falava shalom, né? Shalom, isso. Paz, né? E essa paz não é uma paz que é a ausência de conflito, né? É uma paz em meio ao conflito. Em meio às dificuldades, em meio às lutas. Paulo estava preso aqui. Ele não estava em prisão domiciliar, ele estava preso mesmo pelo Império Romano. Ele estava encarcerado. E a gente vê que as palavras de Paulo são palavras de quê? De paz. De quem estava muito tranquilo, parece, não? Teve uma vez rede, na praia. Uma vez foi ele que foi açoitado? Eles estavam cantando louvores ele dentro da Silas, prisão. isso na prisão, Como é que pode explicar uma coisa dessa? Quem que trazia isso para Paulo? Era Cristo Jesus. Isaías 9 fala que ele é o príncipe da paz. Então, só ele pode trazer paz para mim. E a gente tem que deixar claro, paz não é ausência de conflito, não é ausência de dificuldades, de lutas, mas é você, no meio de tudo isso que você está vivendo, somente Cristo pode trazer o quê? Essa paz. E a gente vê que ali existia muito o quê? Conflito ali. Tinha os judeus que falavam língua grega, tinha judeus, né, e aquela briga, tinha os gentios, e ali ele fala o que somente Jesus pode trazer essa paz. Né? E a nossa vida hoje tem que ter isso. O mesmo remédio, né? Mesma coisa. Então a gente vê assim, se você está passando por dificuldade hoje, se você está na luta, você fala assim, Jesus não abandonou, ele está com você, como o Joel falou. Jesus sempre está ao nosso lado. A dificuldade de nós fazermos o quê? Enxergarmos isso. E somente pedindo, clamando o Espírito Santo para mostrar. Amém. E ele vai trazer essa paz. Quem não tem lutas e dificuldades na vida?
Quem não tem conflito, Jesus traz a paz. Joel, a lição traz uma pergunta. Ó, você que tem lição em casa. Vem o Jefferson com as perguntas. Você que está em casa. Eu gosto muito. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Nas lições, quase todas elas vêm. Aqui embaixo, aqui, ó, tem uma pergunta. Bem embaixo aqui. Para mim, sempre quando eu gosto de estudar uma lição, primeiro eu vou nessa pergunta. Primeiro. E eu quero fazer essa pergunta para você, que eu achei essa pergunta muito interessante, tá? E ela é na parte de Jesus traz a paz, e a gente já vai pular para o outro tema. Joel, olha que pergunta, eu achei essa pergunta aqui muito doida. Como ser pregador da paz e não condutor de conflitos? A que situações você pode ajudar a levar a cura? É o rodapé lá da lição de quarta-feira. Sim. Joel, eu achei essa pergunta tão profunda, porque é muito mais fácil ser condutor de conflito. Parece que é muito mais animado. E a gente vê com o exemplo de Jesus que o Elton falou, que o serviço meu como cristão, se eu estiver errado, você me corrija, se não completa, ia ser o contrário, né? Ia ser condutor da paz, levar cura, é isso já? Essa parte de quarta-feira falando sobre esse Jesus que trouxe a paz, e bem, o Elton colocou bem que paz não é ausência de conflitos, e também falando depois que você aceita Jesus, você entende o plano da salvação, você vê a transformação que foi gerada na sua vida, o sentido para as coisas da sua vida, você tem por missão, e essa dada por Cristo, mas também como uma forma de gratidão sua pelo que você recebeu. Gostei dessa palavra. Transmitir aquilo que foi bom para você. Amém, é isso aí. Por isso que a Bíblia fala quão formosos são os pés daqueles que levam as boas novas, né? Anunciam as boas novas. E nós passamos a ser, então, ao pregarmos Jesus e o plano da salvação, nós somos considerados pregadores da paz. Das boas novas. Levar a paz. Bacana. Aqui a pergunta: como ser um pregador da paz e não um condutor de conflitos? É necessário que Cristo esteja no centro da sua mensagem. Amém. Essa é a realidade. Então, seja, Cristo é tudo. É tudo. É aquele livro, Conhecer Jesus é tudo? E assim, a Igreja Adventista tem um histórico a respeito dessas questões de conflito, um histórico negativo. Porque, assim, o contexto, vou tentar falar bem rapidinho aqui, o contexto que a Igreja Adventista surgiu é um contexto muito, assim, com muitas doutrinas haviam surgido naquele período, porque é um período pós-reforma, e muitas igrejas surgiram a partir daquele momento. E, de repente, muitas igrejas estavam pregando verdades que não se harmonizavam. Bíblicas, Quando a Igreja Adventista surgiu, ela surge fazendo um estudo apurado, muito profundo da Bíblia, oração e estudo da Palavra de Deus para formular o seu corpo doutrinário. E, a partir disso, surgiram, de forma inevitável, conflitos com verdades que não eram bíblicas. Então, durante muito tempo, a igreja se preocupou muito, e até os seus líderes, pastores e evangelistas, eles se preocuparam muito em ser debatedores da verdade, defender a verdade. E eles partiam para o conflito e buscavam o conflito com outras denominações para defender a sua verdade. Era um método errado, não era um método que Deus aprovava. De 1844, quando surge o Adventismo, até 1888, isso foi algo que teve muito assim, evidência na igreja. Foi lançado um livro com o corpo de doutrinas da igreja, um livro de quase 350 páginas. E quando se analisou esse livro, não havia nada que falasse sobre o amor de Jesus, para ver como a igreja estava falhando. Então, em 1888, há uma grande reforma na igreja, e o centro dessa reforma era o quê? A justificação pela fé. A partir daí, a igreja teve um momento diferente. Hoje, ao nós levarmos a mensagem de salvação, nós precisamos ter o que em mente?
quem é o centro da mensagem. Jesus, não podemos perder isso. Então eu posso o centro da mensagem é Jesus. Então eu posso ir já finalizando a lição, indo para o último tema que diz: assim que já não sois estrangeiros. Olha o que você está falando aí. Me ajuda aí, El, também. Nem forasteiro, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. É isso? É isso, Elton? Isso mesmo. É isso que ele está falando? Uhum. Olhar para Cristo, edificar Cristo, ou seja, a doutrina ela precisa ser vivida. Exato. Mas como Cristo é a doutrina principal, então ela tem que estar recheada do amor, é isso? Exato. E essa pedra angular é a pedra principal, né? Engraçado, Romanos 12, Paulo fala sobre o corpo, né? Ele faz a comparação, que são vários membros, né? Que fazem parte do... Cada um tem a sua função, e quem é o cabeça? É Cristo. E aqui ele usa o quê? A pedra angular, né? Ou seja, é a pedra em que tudo é fundamentado. A pedra angular é a mais importante. E a gente vê o templo de Israel, quando foi construído, eles iam na pedreira, eles tiravam a pedra já no molde certinho para encaixar onde? Na angular, né? Chegava lá, não tinha martelo, não tinha nada. Tanto respeito que se tinha pelo templo, né? E a gente vê assim, o Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida nesse sentido. Jesus é o fundamento e nós somos pedra que precisa ser o quê? Lavrada, né? Cortada as arestas, ser polida. Foi longe ele, que coisa linda. É, mas é uma realidade. Às vezes eu estou fazendo parte da igreja, eu sou uma pedra pontuda, que está trazendo problema. Não está encaixando ali as coisas. Quem pode fazer? Quem vai lá e corta essa ponta? Santo, o Espírito né? Santo. E sendo o fundamento quem? Cristo Jesus, que é a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida. Então, assim, nós precisamos disso. E ele vai moldando a nossa vida. E aí vai formar uma igreja toda bem estabelecida, porque Cristo é o fundamento. E o Espírito Santo habitando em nós, né? O templo do Espírito Santo. É tudo ligado, né? É uma coisa assim muito bonita o que tudo o Espírito Santo iluminou o Paulo a escrever, né? É muito bonito, muita coisa assim que mexe com a gente, que a gente tem que pensar e falar, não, Jesus, me ajuda. Só o Senhor pode me ajudar. Tinha um muro que separava, um muro de separação no templo. E aí a gente está estudando que Jesus veio e derrubou esse muro, né? Esse templo lá derrubou o muro do templo. E aqui Paulo usa uma figura para fazer ali um jogo de ideias, dizendo que os crentes agora, eles formam um templo. Aqueles crentes que viviam separados pelo muro do templo, eles formam um templo vivo. Nesse porque templo cada um é uma vivo, pedra do templo, é isso? Nesse templo vivo, cada um é um tijolinho, sendo a base, como o Elton falou, a pedra de base é Jesus. Eu pensei na mesma coisa que ele estava falando aqui. Em Romanos, Cristo é a cabeça, em Efésios, Cristo é a base, ou seja, Cristo é o que sustenta e o que dá a direção. E cada um é um tijolinho para formar um templo vivo, e dentro desse templo vivo, quem habita? Nossa, caramba, o Espírito Santo. O Espírito Santo. E quando Paulo está falando sobre a figura do corpo, se você não tiver todos os membros funcionando em harmonia, direcionados pela mente, o corpo está com problema. Do mesmo modo, como o Elton falou, um templo formado com pedras, elas precisam ser encaixadas para se formar o muro certinho. Se existirem pedras pontudas, elas... O que Paulo quer dizer com isso? Que a ação do Espírito Santo na igreja, ela não será completa enquanto não houver harmonia entre os membros. Porque assim, o Espírito distribui os dons segundo lhe apraz, mas o Espírito é um em todos, né? Todos. Se eu estou fora da ação do Espírito Santo, aí eu imagino uma corrente. Qual que é o elo, qual que é a força de uma corrente? Como é que se mede a força de uma corrente? E eu meço assim quando eu puxo outro carro que está encalhado. Sim. Mas é porque elas estão uma juntadinha na outra, bem grudadinha. Agora vou te fazer uma pergunta. Você monta uma corrente
com 50 elos que suportam 1.000 quilos e um elo que forma que suporta Já 10 você vai quilos. chegar, não vai Qual dar que é a certo. força da corrente? 10 quilos. A força da corrente será a do menor elo, a do elo mais fraco, certo? Quando há uma corrente sendo formada e o Espírito Santo está agindo, se um desses elos eles não estiver em harmonia, isso é desfeito. Então, muitas vezes a igreja, para avançar na pregação do Evangelho, em revelar Jesus ao mundo, ela necessita que todos os membros estejam de que forma? Em harmonia, unidos através do Espírito Santo. Por isso... E com o mesmo peso, mesma força, mesma fé. Por isso que o texto ele está falando de reconciliação, daquela harmonia entre crentes. Igual a gente falou no início. Às vezes, ao aceitar o Evangelho, vem a espada junto. Mas quando há entre pessoas com crenças diferentes, pensamentos diferentes. Quando as pessoas que se dizem cristãs, que aceitaram o Evangelho, estão juntas, não pode haver essa dissensão, porque mostra que o Espírito Santo não está habitando de forma plena na igreja. Amém. Muito bem lembrado, Joel. Você que está aí nos ouvindo, nos vendo, que vai repartir, vai compartilhar, vai dar o joinha, certo? Vai mandar um abraço para a gente. Muito obrigado, certo? Você viu que coisa interessante? Que expiação horizontal, aquela expiação horizontal quer dizer o seguinte, o Cristo que morreu na cruz, que salvou a todos, chegou a mim, Jefferson, chegou a Joel, chegou ao Elton, chegou ao Kevin, que está sempre atrás das câmeras aqui, coordenando tudo, para que chegue tudo redondinho para você, e chegou até você. Chegou até você. Sabe por que chegou até você? Porque no coração de Deus, Deus quer que esse verso se torne uma realidade na minha e na sua vida. Mas agora, em Cristo Jesus, você que está aí, você estava longe, não esqueça, eu e você, mesmo à distância, nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. E de dois, esse dois pode ser eu e você, pode ser você e seu cônjuge, você e seu filho, você alguém que te magoou, você alguém que você magoou, você às vezes que está com um problema na igreja, que não consegue olhar para um irmão, dizer para ele que você o ama, dizer para ele que Cristo ama ele, dizer que perdoa. Sabe, o sangue de Cristo é um sangue que tem poder de fazer grandes inimigos como judeus e gentios se tornar, como o Gel falou e o Otto falou, como falaram aqui, tijolinhos do mesmo santuário, que agora é o santuário vivo. Esse mesmo Espírito Santo vai pegar você, vai consertar todas as arestas entre você, o outro, talvez entre você e eu, não sei. Sabe por quê? Porque de dois ele quer fazer um povo. Amém. E quer fazer um povo para se tornar filhos e filhas de toda eternidade para toda eternidade. Que Deus abençoe você, seu lar, sua família. Nós vamos orar, eu vou orar aqui por você, pedir para que Deus faça esse milagre na sua vida. Se houver algum problema desse estilo, dentro da igreja ou fora da igreja, não importa onde, Deus vai realizar o milagre necessário. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por essa lição que mostra que o Senhor tem poder de reconciliar. Amém. O Senhor tem poder de cura. Reconciliação é cura. E é cura entre indivíduos, Deus. E nós, às vezes, temos o coração magoado, temos um coração triste, um coração que não perdoa, difícil de perdoar, difícil de aceitar perdão, difícil de se perdoar. Às vezes, nós mesmos não nos perdoamos. Ó, Papai do céu, encha-nos do Espírito Santo. Amém. Que Ele faça aquele trabalho gostoso que só o sangue de Cristo... E por isso eu vou dizer que o sangue de Cristo nos purifique, nos lave de todo mal, de toda imundície que tem dentro de nós. Amém. Que possamos ser harmônicos na igreja, na nossa casa, na nossa vizinhança, na escola. Aonde quer que há desarmonia que criemos ou que fora criado, que possamos nos tornar elo de harmonia. Mas que não possamos nunca negociar princípios. Que possamos ajudar, auxiliar outros a te conhecer, para que um dia juntos, amando-os e sendo amados por ti, possamos estar toda a eternidade com Cristo, com Deus Pai e também Deus Espírito Santo e todos os salvos. Amém. Rogamos e clamamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.
Muito obrigado por ter nos acompanhado. E só para lembrar, tá? Semana que vem nós vamos estar aqui juntinhos de novo, todos nós juntinhos, no mesmo canal, no mesmo horário, com a mesma lição, estudando essa lição fantástica. E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da onde? Da boca de Deus. E você encontra ela aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana.